Caio era fotógrafo, solitário por natureza, acostumado a registrar os momentos dos outros sem nunca se prender a nenhum. Lívia, educadora ambiental e sonhadora, escrevia sentimentos em um velho caderno esquecido no jardim botânico. Quando Caio encontra aquelas páginas, descobre que elas descrevem com precisão quem ele é. Mas será que terá coragem de se revelar e mostrar a ela que o amor verdadeiro pode ser mais belo que qualquer palavra escrita? No Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a fonte se misturava ao canto dos pássaros, enquanto o calor da manhã guiava os primeiros visitantes por alamedas sombreadas, longe da pressa da cidade. Para Caio Rangel, que vinha de São Paulo e estava acostumado com o concreto e a pressa, aquilo parecia um erro de cenário. Ele havia chegado ao Rio fazia 2 dias, contratado para fotografar a restauração de casarões históricos e monumentos do centro antigo. Mas naquela segunda-feira decidiu fugir do cronograma e seguir um impulso estranho. Um amigo havia mencionado o jardim como o lugar mais fora do tempo da cidade. E Caio, que gostava de simetria, estava curioso para testar isso com a lente. Caminhava devagar, ajustando a câmera, quando avistou um banco de madeira sob a sombra elegante de um pau mulato. Ali alguém havia esquecido um caderno. Caio hesitou. Sua primeira reação foi chamar um funcionário, mas a capa era artesanal, de tecido vermelho com costura manual, e parecia mais íntimo do que um simples bloco de notas perdido. Olhou ao redor. Ninguém por perto. Sentou-se no banco, colocou a câmera de lado e abriu o caderno. Na primeira página havia um desenho delicado de uma folha de helicônia, com traços de aquarela. Abaixo, uma frase escrita à mão. É aqui que meu coração repousa. Entre folhas que não julgam e silêncios que dizem mais que promessas. Caio franziu a testa. Folheou. Páginas com desenhos de plantas, árvores, flores e pequenas anotações quase poéticas. Algumas pareciam descrições de sentimentos, outras, reflexões rápidas, como se a dona do caderno falasse com ela mesma. E então veio a página marcada com um clipe enferrujado em forma de folha. Meu homem ideal, versão número 28. Mãos que conhecem o tempo da terra. Olhos claros que veem o que não é dito. Risada que bagunça pensamentos. Caio sentiu o rosto esquentar. Olhou para as próprias mãos, ainda marcadas de calo das antigas viagens fotográficas, e depois para o reflexo dos olhos no vidro do celular. Claros, cinzentos herdados da avó. Um arrepio subiu pela espinha. Passou para a página seguinte. Uma planta do jardim desenhada à mão, com um X sobre um banco, exatamente onde estava sentado. E logo abaixo, meu lugar favorito às 9 da manhã. Se um dia eu esquecer alguma parte de mim, provavelmente vai ser aqui. Ele fechou o caderno devagar, como se tivesse invadido sem querer uma conversa íntima. Mas era tarde. Aquelas palavras haviam mexido com algo que ele não nomeava há anos. No dia seguinte, às 8h40, Caio já estava no mesmo banco. Trazia o caderno na mochila e uma dúvida gigante no peito. Deveria entregar à administração? Tentar reencontrar a autora? Devolver sem mencionar que leu? Inventar que só achou no Achados e Perdidos? A resposta chegou em forma de voz. Com licença. Você está sentado no meu lugar favorito. Ele levantou os olhos e a viu pela primeira vez. Ela usava jeans surrado, camiseta branca, um crachá pendurado no pescoço e uma caneta presa no coque improvisado. Não era o tipo de mulher que pararia o trânsito. Mas Caio sentiu como se o mundo tivesse apertado o botão de foco automático nela. Desculpa, você é guia aqui? Sou botânica, mas às vezes guio visitas. Meu nome é Lívia. E esse banco é meio... meu. Mas pode ficar. Acho que encontrei algo seu ontem, ele disse, tirando o caderno devagar da mochila. Estava aqui, no banco. Lívia arregalou os olhos. Pegou o caderno como quem reencontra um cachorro perdido. Abriu, folheou e imediatamente o fechou com força. Você leu? Caio hesitou.
Só um pouco, não queria, juro. Mas era bonito e curioso. Curioso? Isso é pessoal. Ela ficou ruborizada, mas havia um brilho de indignação divertida no olhar. É tipo... meu diário botânico poético. Tá tudo bem. De verdade. Só achei que devia devolver. E devolver lendo é parte do pacote? Disse ela cruzando os braços. Posso compensar. Compensar? Me deixa provar que sou melhor que o cara que você descreveu. Ela arregalou os olhos e soltou uma risada curta. Você é maluco. Um pouco. Mas também sou fotógrafo. E curioso. E já estou aqui. Lívia o observou por alguns segundos, como quem analisa uma planta nova. Isso não é uma aposta. Não. É uma proposta honesta. Ela ficou em silêncio. Depois sorriu, daquele jeito que não é de rendição, mas de aceitação curiosa. 1 semana. Não mais. 1 semana? Se em 7 dias eu não achar que você é mais interessante que o meu ideal número 28, você vai embora e não volta mais. Caio estendeu a mão. Feito. Ela apertou. E nesse toque veio o primeiro alerta ao coração. Aquele aperto de mão era firme, mas tinha perfume de flor. Se aquele caderno não tivesse sido esquecido, talvez nenhum dos dois tivesse sido encontrado. No dia seguinte, às 9 da manhã em ponto, Lívia atravessou o portão de entrada do Jardim Botânico com o caderno debaixo do braço e o coração cheio de alerta. Ela havia dormido mal, remoendo a ideia absurda de um estranho, tentando provar ser o homem ideal que ela mesma inventara em um momento de devaneio romântico. Ainda assim, acordara antes do despertador, escolheu a blusa com menos manchas de terra e prendeu o cabelo de modo que parecesse casual, mas que deixasse o pescoço levemente à mostra. Ela não admitiria nem sob tortura, mas estava curiosa. Já Caio, no banco exato do dia anterior, observava o portão com um copo de café na mão. Usava uma camisa clara dobrada nos cotovelos e o cabelo desalinhado de propósito. Havia passado horas revendo mentalmente a conversa com Lívia, se perguntando o que, exatamente, o motivava a insistir. Era pelo desafio, pela beleza pouco óbvia dela, pela forma como escrevia como quem conversa com as plantas? Café forte como prometido, disse ele, erguendo o copo como um brinde silencioso assim que ela se aproximou. Está tentando me comprar pela cafeína? Provocou sentando ao lado, mas não tão perto. Só achei que você não ia dormir depois de ontem, respondeu ele, sorrindo de lado. Eu também não dormi. Lívia escondeu o sorriso atrás do copo que aceitou. Não precisava admitir, mas ele acertou em cheio. Então, vai começar como esse teste de 7 dias? Observação participante, disse ele, apontando a câmera pendurada no pescoço. Posso acompanhar você no trabalho, sem atrapalhar. Isso aqui é um jardim, não um safari. Mas você é fascinante como uma onça, ela riu. Não do charme, mas da tentativa. Ainda assim, algo naquela frase fora sincero o suficiente para desarmá-la por alguns segundos. Está bem. Você pode andar comigo. Mas nada de interrupções, fotos só das plantas. E, sem tentar te beijar escondido entre as palmeiras? Isso. E sem usar o caderno contra mim. É quase um pacto. Palavrinha de fotógrafo. Enquanto caminhavam entre as alamedas, ela explicava detalhes sobre cada planta como quem narra lembranças de infância. Falava com leveza, sem pedantismo, e com uma doçura que Caio não sabia que admirava até aquele momento. Essas flores são chamadas de bromélias margaridas. Elas gostam de sombra parcial, umidade equilibrada e são péssimas para jardins com gatos. Por quê? Porque os gatos bebem água do miolinho delas e isso estraga a flor, como se fosse um beijo errado. Caio não respondeu. Só observou o jeito como ela ajeitava os óculos no nariz e mantinha os dedos levemente sujos de terra, mesmo de unhas feitas. Ela não sabia, mas já estava sendo fotografada com o olhar. Quando chegaram ao viveiro das orquídeas,
uma senhora de cabelos brancos os abordou com uma expressão sapeca. Lívia, meu bem, esse moço bonito é seu namorado novo? Dona Ruth, exclamou corando. Ele é só um visitante teimoso. Teimoso? Melhor ainda, os teimosos sempre regam mais bonito. Caio gargalhou. A senhora piscou para ele e seguiu em frente com sua enxada de estimação. Preciso pedir desculpas por ela, disse Lívia. Ela é ótima, e já gosto dela. Mais tarde, enquanto ela organizava amostras para uma turma de alunos do ensino fundamental, Caio se afastou discretamente e deixou sobre o banco onde tudo começou um pequeno envelope de papel reciclado. Dentro, uma foto em preto e branco que ele havia tirado naquela manhã. A sombra das folhas formando um coração imperfeito no chão. E uma frase escrita à mão. Dia 1. As sombras às vezes revelam mais do que o sol. Ela encontrou o envelope ao final do expediente. E sorriu. Na manhã seguinte ele já estava no jardim antes dela, fingindo ler um guia de orquídeas, enquanto observava discretamente a reação. Lívia chegou, foi direto ao banco e achou dessa vez uma folha seca com as bordas douradas, pressionada entre as páginas do caderno. No verso, uma frase. Dia 2. Nem toda folha caída é perda. Algumas viram lembrança. Você está se especializando em bilhetes, Caio? Ele ergueu os olhos do guia. Estou tentando falar sua língua. Bilhetística romântica, botânica poética. Ela riu. Pela primeira vez, sem contenção. Hoje tenho um grupo de idosos da Zona Oeste. Quer ir junto? Claro. Adoro pessoas que sabem mais do que eu. Então você vai se sentir pequeno hoje. Desde que te conheci, Lívia, durante a visita, Caio observava mais os gestos dela do que as plantas. Como ela tocava as folhas antes de explicar, como se pedisse licença, como sorria para os visitantes com uma paciência que não parecia esforço. E como ao fim do percurso, sentava em seu banco e fechava os olhos por 2 minutos, como se agradecesse. No terceiro dia, Lívia fingiu não notar o bilhete deixado na estufa, mas sozinha pegou o papel e leu baixinho. Dia 3. As raízes não gritam, mas sustentam tudo. Na tarde do 4º dia, ela se atrasou. Caio esperou no banco por mais de 1 hora. Quando finalmente a viu, correndo entre as árvores, ela trazia nos braços um bolo de cenoura embrulhado em pano de prato. Pazes, eu nem briguei, mas sei que fui grosseira ontem. Foi só honesta, e isso já é mais do que muito casal tem. Ela sentou-se ao lado dele, dividiu o bolo e beberam água de uma garrafa térmica meio amassada. Sabe o que me assusta em você, Caio? Minha barba desalinhada? Não, é que você me olha como se já soubesse o que vai acontecer. E você me assusta porque me faz esquecer que preciso saber. Ela ficou em silêncio. Mas pela primeira vez, apoiou a cabeça no ombro dele por alguns segundos. Depois fingiu que foi sem querer. Mas nem toda raiz que cresce em silêncio deixa de virar flor. O 4º dia amanheceu com céu limpo e uma brisa tão suave que fazia as palmeiras do jardim balançarem como se estivessem cochichando segredos. Caio chegou antes do portão abrir. Trazia uma pequena moldura de madeira clara, daquelas feitas à mão em feiras de artesanato. Dentro dela havia uma folha de guapuruvu prensada com delicadeza. E ao lado, mais uma frase escrita à mão com caneta preta. Dia 4. Algumas folhas sabem a hora de cair. Outras simplesmente voam. Ele deixou a moldura sobre o banco onde Lívia costumava repousar o caderno. Depois afastou-se, mas permaneceu por perto, fingindo tirar fotos de uma mariposa escondida entre as orquídeas. Quando ela entrou com o cabelo preso num coque mais alto que o habitual e a mochila pendurada num ombro só, ele soube que ela havia vindo com expectativa. Lívia viu o objeto de longe. Parou, hesitou por um instante e só então se aproximou. Sentou-se devagar, pegou a moldura, leu a frase. Em vez de sorrir, suspirou, como quem reconhece um gesto que toca onde o silêncio morava. Depois de alguns minutos em silêncio,
Ela levantou-se, caminhou em direção à estufa e, ao passar por Caio, não olhou diretamente para ele, mas deixou cair discretamente um bombom de café no banco mais próximo. Caio pegou o bombom como quem recebia um código secreto. Na visita guiada da manhã, ela estava mais falante do que o costume. Mostrava aos turistas folhas que fechavam sozinhas ao toque, plantas que floresciam só uma vez a cada 10 anos, e curiosidades sobre flores que se disfarçavam de folhas para se proteger. "Tem planta que se finge de outra?" perguntou um menino. "Tem, sim", respondeu ela com leveza. "Às vezes até a natureza precisa de um disfarce." Caio registrava tudo em fotos, mas os olhos dele se perdiam no jeito como ela fazia pausas entre frases, como ajeitava os óculos no nariz, como ria quando alguém confundia nomes de plantas com marcas de shampoo. Ao fim do dia, quando o jardim fechava, Lívia se aproximou do portão onde Caio esperava, sem mochila, só com a câmera pendurada no peito. "Quer tomar um sorvete na esquina?" Ele ergueu as sobrancelhas, surpreso com o convite. "Sorvete? Isso faz parte do teste?" "Não. Isso é só uma vontade. E uma pista." "Uma pista?" O homem ideal número 27 era obcecado por sorvete de tapioca com coco queimado. "Eu aceito o desafio." Na sorveteria, sentaram-se numa mesinha de ferro que rangia cada vez que alguém se mexia. Ela pediu exatamente o sabor citado. Ele pediu o mesmo por desencargo de consciência. "Sabe", começou ela, "meu ex dizia que eu me escondia em folhas, que eu fugia de gente real, que esse negócio de escrever em caderninho era fuga. Talvez ele não soubesse ler entre linhas. Talvez. Ou talvez ele tivesse razão. Ou talvez ele só não fosse o leitor certo." Ela deu uma colherada no sorvete e encarou o vazio por um segundo. "Eu nunca escrevi sobre ninguém que tivesse me feito querer rasgar a página. Até agora." Caio parou por um instante. A colher suspensa no ar. "Isso é bom ou ruim?" "É assustador." "Também acho." No quinto dia chovia. Não uma chuva leve de verão. Era daquelas que lavam a cidade e inundam os caminhos. Mesmo assim, Caio foi até o jardim, estava fechado. Mas Neide, a funcionária da segurança, reconheceu o fotógrafo encharcado e fez um gesto com a cabeça. "A estufa das bromélias está aberta para manutenção. Só não toque nas plantas. Prometo me comportar." Dentro da estufa, ele encontrou abrigo entre os vidros embaçados e o cheiro de terra molhada. Abriu a mochila, tirou um pequeno envelope plástico e deixou sobre um dos bancos, entre bromélias e samambaias. Dia 5. Até as plantas mais resistentes têm medo de tempestades, mas elas florescem mesmo assim. Naquela noite, Lívia não apareceu. E Caio voltou para casa com uma sensação nova no peito, saudade de algo que ainda não era dele. Na manhã seguinte, ela chegou mais cedo. Trazia um guarda-chuva transparente e um embrulho de pano lilás nas mãos. Caminhou em direção ao banco, onde no dia anterior ele havia deixado a mensagem. Sentou-se. Esperou. Ele apareceu 5 minutos depois, com o mesmo sorriso torto de sempre e um saco de pão de queijo fresco na mão. "Achei que ontem você tinha desistido. Fiquei gripada. Mas hoje, eu trouxe isso." Entregou a ele o embrulho. Dentro, havia uma pequena muda de lavanda num vaso de cerâmica azul. "É para você plantar em casa. Lavanda precisa de cuidado, mas não gosta de excesso e se adapta melhor quando é regada devagar. Você sempre dá plantas como presente. Só quando quero que a pessoa fique." Caio segurou o vaso com cuidado, como se fosse vidro. Mas o que ele queria mesmo era segurar aquele momento. Ao final do 6º dia, Caio não deixou bilhete, nem flores, nem moldura. Lívia estranhou. Perguntou a Dona Ruth, perguntou ao Sr. Luiz, olhou nos bancos, nas estufas, nada. Mas quando foi ao banheiro perto do viveiro, encontrou um envelope colado no espelho, com um pedaço de fita adesiva de florzinha. Dia 6. Hoje não deixei pistas, porque às vezes a gente precisa se perder para entender o quanto quer se encontrar. Ela sorriu.
E depois sentiu o peito apertar. Estava se perdendo, sim, mas não queria mais voltar atrás. E se o coração dela já estivesse plantado, mesmo sem saber? O 7º dia começou com o som de passos lentos e guarda-chuvas se abrindo em sincronia. A cidade acordava úmida, mas calma. No jardim, as folhas ainda gotejavam da chuva da véspera, e o chão estava salpicado de pétalas que haviam se desprendido durante a madrugada. Lívia chegou antes mesmo de o portão abrir. Dona Ruth estranhou. Alguma coisa diferente hoje, menina? Talvez. Ou talvez só seja saudade de algo que ainda está acontecendo. Caio chegou minutos depois, usando uma camiseta verde musgo e uma expressão que misturava ansiedade e ternura. Carregava um bule de alumínio antigo, reformado como vaso, com 3 girassóis pequenos plantados. Eu ia deixar escondido, mas hoje achei que precisava entregar em mãos. Lívia segurou o bule como se fosse um troféu. Observou as flores, o improviso, o cuidado. Girassóis? Eles têm mania de procurar o sol mesmo quando ele some. E você tem mania de me surpreender. Estou só tentando acompanhar seu caderninho. Os dois riram. Ficaram ali em pé, como 2 adolescentes que não sabem o que fazer com as mãos, quando a vontade de tocar já é maior do que o medo. Mais tarde, durante a visita guiada, um senhor idoso perguntou a Lívia qual era a flor mais resistente do jardim. Ela respondeu com a voz levemente embargada: a mais resistente não é a que sobrevive sem água, nem a que aguenta sol direto. É a que consegue florir mesmo depois de ser podada. A que recomeça. Na pausa para o lanche, Caio e Lívia dividiram uma marmita de alumínio com biscoitos de polvilho que ele havia trazido. Você acha que a gente está vivendo um romance? Ela perguntou entre uma mordida e outra. Não sei, mas tenho certeza de que é um prefácio que eu não quero que acabe. E se acabar? Então a gente escreve outro, e outro, até que vire uma coletânea de começos certos. Eles se olharam por um instante longo demais para ser casual, e pela primeira vez não desviaram o olhar. Na saída, antes de se despedirem, ela parou diante do portão, respirou fundo e disse: amanhã vai fazer uma semana. Uma semana desde o primeiro bilhete, desde a primeira pista, desde você. Quer que eu pare? Quero que continue. No 8º dia, uma novidade. Lívia não apareceu no jardim. Caio esperou até o último visitante sair. Conversou com Dona Ruth, com Neide, com o Sr. Luiz. Ninguém sabia de nada. Pensou em ligar, mas se deu conta de que não tinha o número dela. Sentiu o vazio de um laço que ainda não tinha amarras. Na saída, passou por uma banca de jornal e viu o caderninho 100 Homens Ideais exposto na vitrine. Sorriu e comprou um exemplar. Na noite daquele mesmo dia, enquanto folheava o caderno pela primeira vez, encontrou algo que não esperava. Na página 27, a mesma do sorvete de tapioca, havia um parágrafo rabiscado à caneta azul. Esse talvez não exista, mas se um dia aparecer, vou saber. Porque ele vai gostar de silêncio, mas vai saber falar com flores. Vai me dar plantas em bules velhos e me fazer rir enquanto tudo desmorona por dentro. E quando ele chegar, eu não vou mais correr. Caio fechou o caderno com pressa, vestiu o casaco e saiu de casa em direção ao jardim, mesmo sabendo que já era noite. Lá, encontrou apenas Neide, que fazia a ronda. Tá tudo bem? Ela perguntou, vendo o fotógrafo andar em círculos perto do portão. Não sei, mas acho que descobri o nome do homem ideal número 27 e vai contar para ela. Vou tentar encontrar ela antes que ela apague a página. Na manhã seguinte, Caio foi ao jardim, à praça, à sorveteria, ao ponto de ônibus, à biblioteca. Nada. Ninguém. Nenhuma pista. No final da tarde, esgotado, foi até a banca onde havia comprado o caderno e perguntou à vendedora se conhecia a moça que escrevia aquilo. A mulher de nome Fátima arregalou os olhos. Moça dos óculos grandes, fala baixo, às vezes vem com planta na mão. Essa mesma. Ela deixou um envelope aqui.
Disse que se alguém perguntasse por ela com esse olhar de bicho perdido, era para entregar. O coração de Caio bateu mais forte. Pegou o envelope e o abriu com cuidado. Dentro havia uma única folha dobrada com a caligrafia de Lívia. Dia 8. Às vezes, a gente precisa desaparecer para saber quem vai procurar. Se você me encontrar, me encontra inteira. No fim da página, um endereço. Era uma rua calma, com casas antigas em laranjeiras. Caio foi até lá sem pensar. Quando chegou, viu a porta entreaberta e o som de uma música instrumental saindo de dentro. Tocou a campainha. Lívia apareceu com os cabelos soltos e uma manta sobre os ombros. Estava com o rosto surpreso, mas os olhos doces. Achei que você não viesse. Achei que você não queria ser encontrada. Eu precisava fugir por um dia. Para saber se era real. E é, você me diz. Ela estendeu a mão. Ele segurou. E sem dizer mais nada, ele encostou a testa na dela, como se confirmasse que aquilo era de verdade. Caio aproximou o rosto devagar, como quem tem pressa e ao mesmo tempo reverência. Lívia fechou os olhos antes do toque, como quem entende que ali não havia só desejo. Havia gratidão, encontro, promessa. Os lábios se tocaram num silêncio absoluto, quebrado apenas pelo farfalhar leve das folhas ao redor. Era como se o jardim inteiro parasse para assistir. Não era um beijo de cinema, era melhor. Era um beijo de raízes profundas, de raízes que sabiam que estavam seguras no solo. Um beijo sem urgência, mas cheio de certeza. Um beijo que dizia, você é meu agora e também meu depois. E ali, entre o perfume das flores e a brisa da noite, o amor deixou de ser página e virou capítulo. Mas nem todo livro se escreve sem vírgulas, e o passado dela ainda estava por vir. Acordar ao lado de alguém pela primeira vez tem o poder de suspender o tempo. O som dos carros ao longe, o cheiro do café passado pela vizinha, a fresta de sol cortando o quarto pela veneziana, tudo parecia em câmera lenta naquela manhã. Caio, ainda deitado, observava Lívia dormir com o rosto meio escondido pelo travesseiro e um pé para fora do lençol. Sorriu sozinho. No aparador da sala, o bule de girassóis ganhava seu lugar definitivo, entre livros de botânica e uma pequena vela acesa. Um lar improvisado como os dois. Lívia acordou sem alarde, virou-se para ele e disse, se eu sonhei com você, quero continuar dormindo. Mas se você está aqui mesmo, então já posso acordar. Tô aqui, sim, e acho que nem o caderno esperava por isso. Ele é teimoso, igual a mim. Ainda bem. Teimosia sua que me trouxe até aqui. Passaram a manhã em silêncio confortável. Ele ajudou a lavar a louça, ela leu trechos do livro de Clarice que estava na cabeceira. Conversaram sobre infância, medos bobos e as coincidências que começaram muito antes do primeiro bilhete. Caio contou do trauma com relacionamentos que exigiam demais e davam pouco. Lívia falou de uma antiga relação sufocante, da qual saiu aos pedaços. Eu fui casada, brevemente, e mal. Você não me deve explicações. Mas quero dar. Porque você é o primeiro depois do nunca mais. E você é o meu... Talvez valha tentar de novo. Eles riram, e a cumplicidade que os unia parecia ter raízes mais fundas do que o tempo permitiria explicar. Mas naquela tarde, uma visita inesperada bateu à porta. Era Rodrigo, o ex-marido. Usava uma camisa de linho aberta até o peito, um perfume forte e um sorriso que fingia cordialidade. Lívia ficou estática por 2 segundos. O que você está fazendo aqui? Vim buscar minha pasta de documentos. Aquela azul, achei que tivesse deixado aqui. Você saiu daqui faz meses. Vai me deixar na rua. Caio se levantou do sofá. Ficou de pé, sem hostilidade, mas com presença. Tá tudo bem, Lívia? Rodrigo estreitou os olhos. E esse é quem? O novo projeto de reabilitação? Rodrigo, vai embora. Ah, então é isso. Demorou, mas achou outro para brincar de conto de fadas no jardim. Chega. Ela segurou a maçaneta com força. Caio, por trás, colocou a mão em suas costas como quem diz, tô aqui. Rodrigo saiu murmurando,
mas sem criar cena. Assim que a porta se fechou, Lívia desabou no sofá. Me desculpa, eu devia ter contado. Ei, Caio se sentou ao lado dela. Não tem nada que você deva, mas se quiser, eu ouço tudo. Ela contou. Do casamento impulsivo, das promessas vazias, da dependência emocional, da fuga para a casa da avó e da cura lenta. Disse que escrever no caderno era uma forma de se lembrar do que merecia, não que acreditasse que alguém fosse mesmo aparecer. Até que você apareceu, com suas plantas malucas e cara de surpresa a cada passo. Caio segurou sua mão com firmeza. Eu não sou o Rodrigo, nem quero ocupar espaço de ninguém. Só quero construir um espaço que seja nosso, se você quiser. Naquela noite, dormiram abraçados, sem necessidade de mais palavras. Na manhã seguinte, o caderninho estava aberto sobre a mesa. Caio escreveu, pela primeira vez, Homem ideal número 38, o que não tem medo de passado, mas quer ser o futuro. Lívia encontrou o bilhete e chorou. Depois riu. Depois fez panquecas. Mas o clima leve durou pouco. Rodrigo voltou, desta vez com mais agressividade, exigindo dinheiro e dizendo que ela estava morando na casa que ainda era meio dele. A situação escalou, e Caio interveio. Chamou um advogado amigo e orientou Lívia a registrar ocorrência. Ele vai tentar te desestabilizar, disse Caio, mas não deixa ele mexer no que você está construindo. Eu tô com medo, porque eu gosto de você. E quando eu gosto, fico vulnerável. Ser vulnerável não é fraqueza, é coragem. Dona Ruth foi visitar Lívia quando soube da confusão. Filha, quem cultiva beleza também atrai praga, mas isso não significa que o jardim tenha que morrer. Eu achava que era forte sozinha. E é. Mas a força mais bonita é a que aceita ajuda. Caio passou a dormir na casa de Lívia por alguns dias. Trouxe suas câmeras, sua escova de dentes e uma pequena muda de lavanda que colocou na varanda. Se ela resistir a essa varanda, a gente sobrevive a qualquer coisa. No 6º dia juntos, Lívia foi chamada para uma entrevista em uma ONG de educação ambiental. O antigo currículo, que ela deixara quase esquecido, tinha sido indicado por uma ex-colega. Ela foi com um vestido amarelo simples e o cabelo preso. Caio a esperou na porta com um pastel e um suco de maracujá. Eu sabia que você era mulher de transformar a natureza. Só faltava um emprego que aceitasse isso. Naquela noite brindaram com refrigerante em copo de vidro. Mas no fundo, um desconforto começou a crescer. Caio recebeu uma proposta para cobrir uma exposição fotográfica no Pantanal. Seriam 3 semanas fora, sem sinal, sem jardim, sem ela. E você vai? Ela perguntou, tentando parecer neutra. Eu quero, mas não se for para te perder no meio do caminho. E eu não quero te prender, mas também não quero te ver partir. Então me espera. 3 semanas. E eu volto com um livro cheio de fotos e saudade. E eu fico aqui, cuidando das plantas e da página número 39. Eles se abraçaram forte, mas sabiam, a saudade teria cheiro de mato e gosto de flor guardada. Mas nem toda semente germina sozinha, e Caio estava prestes a descobrir que a ausência também pode florescer. As 3 semanas que Caio prometera ficaram pesadas já no primeiro dia. Para Lívia, o jardim parecia mais silencioso sem ele, como se até os passarinhos percebessem a ausência. A cada visita guiada, sentia o banco vazio, a falta dos bilhetes escondidos, o espaço que ele ocupava com naturalidade. O caderno voltou a ser confidente, mas as páginas não traziam mais desenhos solitários. Agora estavam cheias de perguntas que ela não sabia responder. Se ele não voltar? E se eu me acostumar com a falta? E se for só mais um capítulo interrompido? Rodrigo, o ex, reapareceu nesse período. Mandou mensagens, tentou se aproximar com desculpas veladas, até apareceu no jardim com um buquê de flores comprado em banca de esquina. Lívia recusou com firmeza, mas a insegurança a corroía. E se Caio descobrisse e pensasse o pior? Enquanto isso, no Pantanal, Caio fotografava com olhos divididos. O pôr do sol refletido nas águas era deslumbrante,
Mas a saudade batia mais forte do que qualquer beleza. Gravava pequenos áudios para si mesmo, descrevendo as cores como se falasse para ela. O céu hoje é um amarelo que parece teu vestido. O silêncio da noite é o mesmo da tua varanda. As flores que fotografei têm tua teimosia. Guardava tudo em uma pasta chamada Lívia. No 10º dia, ela adoeceu. Uma gripe forte, febre, corpo mole. Tentou ignorar, mas caiu de cama. Dona Ruth foi quem percebeu o sumiço e foi visitá-la, levando chá de boldo e broncas carinhosas. Mas no fundo, Lívia queria outro colo. Queria Caio, e foi exatamente ele que apareceu na noite seguinte. Entrou pela porta, encharcado de chuva, com a câmera ainda no ombro e uma mochila pequena nas costas. Você voltou? A voz dela era rouca, entre surpresa e emoção. Não consegui ficar longe. As fotos não valem nada se eu não puder te mostrar. Ela sorriu fraco, e os olhos marejados não eram só da febre. Caio deixou a mochila no chão, tirou uma garrafa térmica de chá e um pote de sopa de legumes ainda quente. Eu fiquei sabendo pela Dona Ruth. Você precisava de alguém. Então eu vim. E o trabalho? Eles vão ter que esperar. Você é mais urgente. Lívia tentou protestar, mas a voz falhou. Ele ajeitou os travesseiros, ajudou-a a beber o chá, colocou um pano frio na testa dela. Ficaram em silêncio. Só o som da respiração dela, o cuidado dele, a sensação de que o mundo cabia naquela sala. Nos dias seguintes, Caio virou enfermeiro improvisado. Fazia sopa, lia trechos de livros em voz alta, regava as plantas da varanda. E quando ela dormia, escrevia pequenas frases no caderno. Cuidar de você é descobrir que amor também se planta em dias nublados. Nem toda febre é doença. Algumas são saudade queimando alto. Se eu tivesse que escolher entre todas as fotos do mundo, ficaria com essa. Você agora respirando tranquila. Lívia melhorou aos poucos. Na manhã em que conseguiu levantar da cama sem sentir tontura, encontrou Caio na cozinha, descabelado, com a camiseta suja de farinha. Tentava fazer pão. Isso é um ataque à culinária, disse ela rindo. É um ataque de amor, respondeu ele rindo também. Foi nesse riso compartilhado que aconteceu a virada. Sem planejar, sem bilhete, sem moldura. Apenas um beijo espontâneo, cheio de ternura no meio da cozinha com cheiro de pão cru. Um beijo que dizia mais do que promessas. Um beijo de fiquei. Naquela noite, depois de semanas de ausência, enfim se permitiram. Foi uma entrega íntima, não apressada nem dominada por desejo bruto, mas por ternura acumulada. Foi uma entrega íntima feita de cuidado, sem pressa, sem medo, sem máscaras. Caio a tocava como quem toca uma flor frágil após a chuva, com paciência, com mãos que falavam mais do que qualquer palavra. Lívia sentiu-se segura, inteira, finalmente amada sem reservas. Pela primeira vez, ela não se defendia, apenas sentia. Ele, por sua vez, descobriu que não era o passado que o impedia de amar, era a ausência de alguém como ela. Na respiração entrecortada, nos olhares demorados, nos corpos que se buscavam com calma, houve algo maior do que desejo, houve pertença. E ali, entre lençóis e promessas mudas, o amor deixou de ser dúvida e virou certeza. Quando o sol nasceu, entrava tímido pelas frestas da cortina e eles ainda estavam entrelaçados, conversando baixinho, como quem descobre que as horas não precisam ser contadas quando o coração se reconhece. Eu nunca imaginei que um caderno me traria até aqui, ela disse. Eu nunca imaginei que um coração esquecido num banco me daria uma casa. Eles riram, cúmplices. E selaram a manhã com outro beijo suave. Mas a tranquilidade não duraria, porque no dia seguinte, Rodrigo voltou, mais agressivo. Apareceu na porta exigindo conversar, acusando Caio de roubar a vida dele. A voz alta ecoou pelo corredor. Vizinhos espiavam pelas frestas. Você está confundindo tudo, Rodrigo, disse Lívia firme.
Eu não sou mais sua, nem essa casa, nem esse jardim. Caio se colocou ao lado dela, sem levantar a voz, mas com firmeza. Você devia respeitar a escolha dela. Rodrigo riu, sarcástico. Escolha? Isso aqui é uma ilusão. Ele vai embora de novo, como sempre. Eu conheço esse tipo. Lívia respirou fundo, fechou a porta devagar e encostou-se nela por dentro. O coração acelerado, mas a decisão tomada. Chega. Dessa vez não deixo a praga se espalhar. Caio a abraçou forte. O caderno em cima da mesa permanecia aberto, como testemunha silenciosa da escolha que ela acabara de fazer. Naquela noite, eles saíram juntos para caminhar no jardim já fechado, com permissão especial de Dona Ruth. A lua iluminava as alamedas e o cheiro de terra molhada acompanhava cada passo. Foi ali, sob o arco das palmeiras imperiais, que Lívia parou e disse: Eu não tenho mais medo, nem de você ir, nem de ele voltar, porque agora sei que o que a gente tem não cabe numa página, cabe numa vida inteira. Caio sorriu e a puxou para perto. Então vamos escrever essa vida, página por página, juntos. E a beijou de novo, com a certeza de que não havia mais teste, só verdade. Mas até o amor mais enraizado precisa florescer diante de todos, e o momento da prova pública estava prestes a chegar. O jardim botânico fervilhava naquela manhã de sábado. Havia jornalistas, professores, estudantes e visitantes comuns, todos convidados para a reinauguração do setor de borboletas. O evento era aguardado havia meses e Caio tinha sido escalado para fotografar a cerimônia oficial. O detalhe é que ele não havia contado para ninguém, muito menos para Lívia, o que preparara em segredo. Lívia estava ocupada com a organização das visitas escolares, correndo de um lado para o outro com pranchetas e listas. Parecia uma coreógrafa de natureza, dirigindo cada passo com energia e paixão. Ao vê-la de longe, Caio sentiu um nó na garganta. Quis congelar aquele instante. Ela no meio do caos, ainda assim tão inteira, tão sua. Pronto para a coletiva? Perguntou o diretor do jardim, entregando a ele o crachá de fotógrafo credenciado. Mais do que pronto, respondeu, escondendo um sorriso. Enquanto os convidados eram recebidos, voluntários começaram a pendurar cordões discretos entre duas fileiras de árvores próximas ao viveiro. Sobre esses cordões, Caio fixava folhas secas, pequenas fotos em preto e branco e, sobretudo, páginas soltas de cadernos. Eram cópias dos desenhos de Lívia, digitalizados em segredo com a ajuda de Dona Ruth. Cada folha trazia não só as plantas que ela desenhara, mas também as frases íntimas que misturavam botânica e poesia. No começo, ninguém entendeu. Alguns visitantes pararam para olhar curiosos. Um menino apontou para um desenho de helicônia e exclamou: Olha, mãe, é igualzinho àquele ali. Lívia, distraída, aproximou-se para ver o que chamava a atenção. Quando leu a primeira frase pendurada, congelou. É aqui que meu coração repousa, entre folhas que não julgam e silêncios que dizem mais que promessas. Era o texto da primeira página de seu caderno, o que Caio havia lido quando a conheceu. O coração dela disparou. Seguiu a linha dos cordões e viu dezenas de folhas voando levemente com a brisa. Seus desenhos, seus segredos, sua alma exposta. Um aperto subiu pelo peito. Caio, murmurou, procurando-o no meio da multidão. Ele estava a alguns passos adiante, câmera na mão, mas os olhos fixos nela. Com um gesto rápido pediu silêncio à plateia que se aglomerava. Senhoras e senhores, disse, a voz firme, projetada sem microfone, mas cheia de intenção. Este jardim já foi cenário de milhares de histórias. Histórias de descobertas científicas, de encontros, de despedidas, mas hoje é palco de uma história pessoal. O burburinho diminuiu. Lívia levou a mão ao peito sem acreditar. Eu encontrei um caderno esquecido neste lugar. Achei que fosse só um acaso. Mas naquele caderno havia muito mais do que desenhos de plantas. Havia sonhos, havia dores,
havia poesia e, sobretudo, havia uma mulher. Uma mulher que achava que escrevia sozinha, mas que, sem saber, escreveu também a minha vida. Alguns visitantes sorriram, outros suspiraram. Dona Ruth, emocionada, enxugava lágrimas discretas. Caio continuou. Eu não sou bom com palavras, sou melhor com imagens. Mas se tem uma coisa que aprendi nesses dias, é que o amor não precisa ser perfeito para florescer, ele só precisa ser verdadeiro. Deu alguns passos em direção a Lívia, que permanecia imóvel, as mãos trêmulas. Lívia Montenegro, eu quero que o mundo saiba que você é o meu jardim. Que cada foto que eu tirar daqui em diante vai carregar a sua luz. Que cada viagem vai ter saudade de você como bagagem. E que cada página do seu caderno vai ser também a minha história. A plateia irrompeu em murmúrios e aplausos. O diretor, surpreso, tentava conter a emoção. Lívia, no entanto, estava sem ar. Aproximou-se de Caio, olhos marejados. Você enlouqueceu? Sussurrou. Sim, e a culpa é sua. Ele largou a câmera pendurada no peito, segurou o rosto dela com as duas mãos e a beijou ali diante de todos. Não um beijo rápido, mas intenso, terno, cheio da promessa que ambos temiam dizer em voz alta. O público aplaudiu. Crianças bateram palmas. Idosos sorriram com cumplicidade. Dona Ruth gritava, viva o amor! Quando se separaram, Lívia encostou a testa na dele e disse, eu nunca quis ser espetáculo. Você não é espetáculo, é milagre. Ela riu entre lágrimas. A raiva inicial deu lugar a um alívio profundo, como se finalmente aceitasse que aquele amor não cabia mais em segredo. O evento continuou, mas para eles o resto do mundo parecia embaçado. Caminharam de mãos dadas entre os cordões, vendo seus desenhos balançarem como testemunhas. Ao final, Caio a levou até o banco onde tudo começou. Tirou do bolso um novo caderno de capa verde. Na primeira página, escreveu diante dela, Homem ideal número 40, aquele que não existe, porque o que existe é homem real que ama com falhas, mas ama inteiro. Lívia segurou o caderno contra o peito, fechou os olhos e respirou fundo. Você conseguiu. Conseguiu o quê? Transformar o meu jardim em nós. Caio sorriu. Então já não existe mais eu e você. Só existe a gente. O sol atravessava as copas das árvores e uma chuva de borboletas recém-soltas coloriu o ar. Era como se o próprio jardim abençoasse aquele amor. Mas até os jardins mais belos enfrentam pragas escondidas. E um último desafio ainda esperava por eles. Um ano se passou desde o primeiro bilhete esquecido num banco de madeira. O jardim botânico continuava o mesmo em aparência, mas para Caio e Lívia era outro universo. Agora, cada árvore carregava uma lembrança, cada trilha guardava um gesto, e até o banco onde tudo começou virara ponto turístico silencioso do coração deles. Viviam juntos em um apartamento simples, a poucos minutos do portão principal. A varanda era um pequeno paraíso. Vasos de lavanda, samambaias, ervas, e no centro, o velho bule de alumínio com 3 girassóis teimosos que insistiam em florescer fora de época. Para eles, era mais do que um objeto. Era um símbolo de permanência. Lívia finalmente encontrara o lugar que sempre buscara. Aceitou o cargo de curadora do novo programa de educação ambiental do jardim. Recebia crianças das escolas públicas, idosos em visitas especiais e até grupos de turistas misturando ciência e poesia em suas falas. No fim das visitas, os grupos a aplaudiam não apenas pelo conhecimento, mas pela paixão que colocava em cada palavra. Caio, por sua vez, se tornara fotógrafo oficial do jardim. Criara oficinas para jovens carentes, ensinando-os a enxergar beleza nos detalhes. E mais, lançara um livro de fotografias chamado Sombras que Florescem, dedicado a ela. No prefácio, havia uma frase curta que emocionou os leitores. Todas as minhas imagens são retratos de Lívia, mesmo quando ela não aparece. Rodrigo, o ex, sumira. Depois de algumas tentativas frustradas de retomar espaço, desapareceu da rotina deles.
Dona Ruth, sempre presente, dizia com humor: "Esse rapaz trouxe não só flores para tua vida, filha. Trouxe adubo de coragem." Lívia ria, mas sabia que era verdade. Na inauguração da nova exposição fotográfica permanente, no Espaço das Borboletas, Caio aprontou outra surpresa. Entre imagens de flores, folhas e crianças sorrindo, havia fotos de Lívia, rindo sozinha enquanto regava plantas, distraída lendo no banco, arrumando os cabelos ao vento. Ao perceber, ela arregalou os olhos e cutucou o braço dele. "Você enlouqueceu. Isso é uma invasão de privacidade pública. É uma declaração pública. Eu quis mostrar ao mundo a beleza que só eu vejo." "Se eu vou brigar com você em casa?" "Ótimo, desde que seja em casa. Nossa casa." E claro, ela não conseguiu esconder o sorriso emocionado. Mas a maior surpresa Caio guardara para mais tarde. Numa noite clara, com acesso especial concedido por Dona Ruth, os dois caminharam pelas alamedas silenciosas. O jardim, àquela hora, parecia um templo sagrado. A lua cheia iluminava as palmeiras imperiais e o ar cheirava a terra úmida. Caio segurava uma pequena caixa de madeira. Parou diante do banco onde tudo começara. Pediu para que ela se sentasse e respirou fundo. "Um ano atrás, eu encontrei um caderno esquecido. Hoje, eu quero devolver esse caderno a você. Mas dessa vez, com uma capa diferente." Abriu a caixa e tirou um caderno novo, de capa bordada em verde escuro, com letras douradas gravadas. "Nosso Jardim." Aqui não tem páginas de homem ideal. Não tem descrições de futuro imaginado. Só espaço para escrevermos juntos. Você e eu. A vida real. Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas. Caio. Ele então se ajoelhou diante dela, o coração acelerado, mas firme. "Eu não quero mais ser apenas o fotógrafo que registra seus instantes. Quero ser o homem que constrói todos os seus dias. Não quero ser só visitante. Quero ser lar." "Lívia Montenegro, você aceita casar comigo?" Ela levou as mãos ao rosto, tentando conter o choro e o riso ao mesmo tempo. O silêncio do jardim parecia esperar sua resposta. "Eu sempre achei que você seria apenas mais um visitante no meu caminho, mas acabou virando o meu lugar favorito no mundo. É claro que eu aceito, Caio. É claro que eu quero viver esse jardim com você." Ele sorriu, colocou o anel em seu dedo e a beijou com intensidade, mas também com delicadeza. "Eu te amo, Lívia, mais do que todas as imagens que já capturei. Eu também te amo, Caio, mais do que todas as palavras que já escrevi." Ficaram ali, abraçados, enquanto borboletas noturnas sobrevoavam como pequenas testemunhas. Alguns amores não nascem em grandes promessas, nem em encontros planejados. Alguns amores surgem em bancos esquecidos, em cadernos deixados ao acaso, em bilhetes que o vento quase levou. E são esses amores que florescem mais fortes, porque sabem que até o acaso pode virar destino. Se esse amor floresceu no meio de páginas esquecidas, quem sabe o próximo não floresça na sua vida, em algum detalhe simples do dia. Você acredita em encontros improváveis? Conta aqui nos comentários de qual cidade você assistiu essa história e se inscreva no canal para acompanhar outros romances que lembram a todos nós. O coração, às vezes, se perde, só para ser encontrado. Fique com Deus, um forte abraço e nos vemos na próxima história.